Salve, muito bom dia, boa tarde ou boa noite. Vídeo nesse canal pessoal meu do YouTube. Primeiramente, deixe seu like, compartilhe e se estiver pela primeira vez aqui, inscreva-se. Também ative o sino de notificações para acompanhar antecipadamente conteúdos exclusivos. Dessa vez, outro assunto muito controverso. Ser homem praticamente virou crime no Brasil, né? Por que eu estou dizendo isso, pessoal? Porque a sociedade, de um modo geral, aliás, de um modo até que total, né, gira em torno da mulher, certo, pessoal? E é isso que acontece, E se você ter levantar sua voz, criar sua própria opinião sobre os relacionamentos enquanto homem, né? Tu já é o errado na história, né? Porque, novamente, o que se trata isso? Se trata que ser homem praticamente virou crime no Brasil, né? Por que eu estou dizendo isso também? Porque existem leis feministas que são o tempo todo elas estão sendo aprovadas em Brasília, que você mais vê na imprensa o que? Feminismo, né? Não só na imprensa, mas nas revistas, séries, filmes, enfim. O feminismo está em todos os lugares hoje em dia, quer queira ou não, né? E logicamente que também há essa cultura no Brasil, logicamente com essa ascensão do feminismo desde os anos de 1960, né? A mulher quer o quê? Ocupar o lugar do homem, né? É isso que está acontecendo. Tanto é que a gente vê cada vez mais mulheres indo para o mercado de trabalho, né? Mulheres ganhando mais do que os homens, né? E mesmo assim elas acham que há algum tipo de patriarcado no Brasil, né? O que não faz sentido nenhum, pessoal. Né? Que a gente mais vê, não só no Brasil, mas em outros países do planeta Terra, que o feminismo está cada vez mais se disseminando. É isso que está acontecendo, né? E novamente, né, se tu levanta mais a voz para falar, para dizer sua opinião, né? É lógico que tu é taxado como errado, né? E por assim dizer, taxado como se fosse um criminoso, entre aspas, porque as pessoas, as mulheres, né, principalmente nesse caso, elas estão acostumadas somente com essa narrativa delas, né? E logicamente, né, que se você traz um contraponto, né, não pode, né? Então é isso, pessoal, é sobre isso que se trata, né? Quer dizer, hoje em dia é o seguinte, né? Há uma normalização sobre críticas quanto à figura masculina, enquanto críticas relacionadas ao comportamento das mulheres não pode, né? Quer dizer, é vergonhoso, mas essa hipocrisia que a gente vê na sociedade. E é logicamente, né, que aqui a gente tem coragem de sobra para falar o que a gente bem entende, né? Então é isso, pessoal, né? Cada vez mais se discute, é lógico, não sei se isso irá acontecer de fato, mas cada vez mais se discute sobre uma censura, por exemplo, a canais mais masculinistas, né? Mas, pessoal, independentemente de qualquer coisa, a gente tem que se alestrar pelo que a Bíblia diz, porque é o seguinte, João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, certo?
A gente não pode, a gente não pode ter aversão à verdade. A gente tem que buscá-la a todo preço. Entendo dessa forma, né? Se alguns acham que certos tipos de verdades incomodam, é porque o problema se encontra nessas pessoas, né? É sobre isso que se trata, né? Então, independentemente da pessoa ser cristã ou não, se ela se baseia pela verdade, já tá muito acima, né? Vamos dizer assim, muito sobressaindo perante as outras pessoas, né? E logicamente nunca foi tão fácil, pessoal, se destacar, né? É só tu, nessa sociedade atual, né? É só tu pensar diferente, né? É sobre isso que se trata, né? Então, pessoal, resumidamente, o feminismo se encontra em todos os lugares, né? É por isso que é tão difícil das mulheres não se intoxicarem por isso. É muito difícil, né? O que é o padrão é elas não concordarem com o que os homens dizem, ou não ligarem. É isso que é o padrão, né? É isso que é o padrão que a gente tem visto, né? Elas não ligam para o que os homens dizem, né? Mas cabe a cada pessoa, né? Cabe a cada pessoa, né? Se tu vai se basear, se o homem vai se basear pelo que as mulheres querem, né? É sobre isso que se trata. Ou você vai seguir suas próprias convicções, né? É sobre isso que se trata, né? Quer dizer, a gente vê cada vez mais as mulheres, né, se recusando a se submeterem, querendo ser feminista. Logicamente que tá tudo certo, né? Mas a conta disso chega. A conta disso chega. Não adianta vir aqui nos comentários falarem um monte de bobagem, né? Porque é o seguinte, né? Contra fatos não argumentos. Contra fatos não argumentos, né? Alguns vão dizer que não, tu tá exagerando nessa questão, não, porque tu não tá falando, tá dizendo verdade, não. Sempre irão existir pessoas que irão te criticar, né? Mas fato é que a gente vê, né? A gente vê claramente que o homem está cada vez mais sem voz, né? Não só no Brasil, né? Mas se vocês notarem, né, nos Estados Unidos há debates muito mais avançados, né, sobre o que está acontecendo, né? Então é importante a gente não verificar somente o que está acontecendo no Brasil, mas também nos outros países do planeta Terra. Sobre isso que se trata, pessoal, né? E logicamente, eu já falei em vídeos anteriores, né, que o feminismo nunca se tratou sobre igualdade. O feminismo se trata de ódio à figura masculina, né? Então não existe isso de existe o feminismo saudável, ou que existe um feminismo, que na verdade existe feminismo e praticamente, vamos assim dizer, praticamente todas as mulheres elas estão intoxicadas por isso. Então eram esses pontos, pessoal, né, que eu tinha para trazer sobre o assunto, né? Então era isso, pessoal. Não vou mais me desdobrar, não. Então era isso. Valeu, até a próxima.